Boa tarde a todos. Que nossos primeiros pensamentos sejam de gratidão à casa, por estar nos amparando e oferecendo a oportunidade de estar entendendo um pouquinho mais sobre a ciência, um pouquinho mais sobre o espiritismo. A gente vê o seguinte, existe um músico brasileiro que fala o seguinte, que é preciso ser um gênio para observar o óbvio. Nós vivemos num mundo que a gente não tem tempo para observar o óbvio. Tantas coisas acontecem ao nosso entorno e a gente não consegue, às vezes, perceber as coisas simples que são as leis de Deus. A gente percebe as coisas a grosso modo. Eu sempre falo que a gente está encarnado no século XXI, mas a nossa mente está na nossa última encarnação, do século XVIII, XIX, porque nós ainda não acompanhamos os adventos tecnológicos. A gente sabe utilizar celular, televisão, tudo bem. Mas e a tecnologia vem nos trazendo hoje conceitos, através de não teorias, mas de provas, que já era para ter mudado a nossa conceituação de vida. Só que a gente não consegue aceitar, porque nós temos modelos de interpretação que nos escravizam. Nós temos paradigmas que não aceitamos outra verdade a não ser a nossa. Aquela verdade que nos aconselharam, que nos ensinaram pela sua própria sociedade, na própria escola. Nos ensinaram conceitos que a gente acha que é verdade e para que a gente possa mudar isso é quase impossível, porque a gente não se permite a observar o óbvio. E a gente fica como se fosse criança, acreditando em coisas que não tem nem lógica. A gente vê que no Evangelho nos diz que o egoísmo e o orgulho são duas grandes chagas da humanidade. Mas Kardec, lá no que é o Espiritismo, ele fala mais um pouquinho. As nossas grandes chagas são as duas. Mas o materialismo, se for implantado na humanidade, será uma imensa chaga. E hoje a gente vê que ele está implantado na sociedade, materialismo. Em todos os países. A gente vê, é só observar pela internet lá, ver as taxas de suicídios, né? Os grandes frutos que estão gerando materialismo. As grandes taxas de drogados, porque hoje o capitalismo, o materialismo em si, ele gera a procura de coisas materiais, e as coisas hoje que dão dinheiro no mundo é armamento e droga. Então a gente volta todos os nossos pensamentos, né, e todas as nossas atribuições a isso, eu falo nós, as grandes nações, e esquece do primordial, que é o óbvio. Só que a gente não consegue sair do nosso paradigma do século XVIII. A gente segue uma cartilha mesmo sem perceber. Nós somos como fossem robozinhos, né, seguindo os procedimentos fixos e não conseguimos sair dessa padronização. Eu não sigo cartilha, todos nós seguimos uma cartilha. E não percebemos isso. A gente vê que, porque a pergunta básica, por que a doutrina espírita não dominou o mundo ainda? Por que esse conceito, que nenhum cientista conseguiu desmentir, né? Que só traz a bondade, a caridade, só faz o bem para quem a pratica, por que não dominou o mundo ainda? Nós estamos menos de 2% em todo o mundo. 2% que eu falo daqueles que acreditam na doutrina espírita. Aqueles que estudam são bem menos. Por quê? Porque a humanidade hoje é totalmente materialista. Nós não temos tempo para as coisas que não pertencem à matéria. A tecnologia veio para nos poupar tempo. Simples assim. Só que o tempo que nos sobra, o que nós fazemos? Arrumamos outro emprego para ter uma vida melhor. Arrumamos prazeres materiais para satisfazer o nosso ego. Olha o egoísmo aí. Nunca em favor do outro. A gente até faz nas horas vagas quando sobra. Quando sobra é o óbvio da viúva. Na verdade, é uma caridade, mas vamos botar na balança aí para saber o que é. Doar aquilo que a gente tem, não aquilo que sobra. Por que eu estou falando isso? Não parece nem com um tema, né? Por quê? A ciência hoje, ela não está estudando, falar a física em si, ela não está procurando a existência do espírito. Não está procurando, porque até não vai achar. O doutrina espírita fala para a gente qual é a forma dos espíritos e tal.
para vocês uma centelha, vocês não conseguem alcançar. Eles não têm noção do que é ser um espírito. Nós sabemos que somos nós, mas não conhecemos a criação. Não conhecemos os pormenores dessa coisa toda. Então a ciência não vai estudar isso. Ela procura estudar o quê? A matéria, o que é palpável. Então, Emmanuel, nesse livro, No Domínio da Mediunidade, que a gente pega, está falando sobre mediunidade. Beleza. Mas quando a gente pega o prefácio, é de cair o queixo. Isso em 1954. Ele faz um resumo de tudo, de como vem alcançando a matéria. Desde a época do século V, lá antes de Cristo, Leucípito, Demócrito, chegando até os dias de hoje, e André Luiz complementa nesse livro aqui um pouquinho a história da matéria do porvir. Nós vamos tentar fazer uma novela histórica, um Big Brother da vida real nosso, sobre a história da matéria. Como nós entendíamos antes de Cristo, como nós entendíamos na época de Cristo, como deu um pulozinho até o século XIX e XVIII, e como ela está hoje. E por que a gente ainda acredita na matéria como essa aqui. Então, trouxe alguns slides aí. Passei, Valnei, para a gente. No século V a.C., Demócrito, né, tinha o Leucípito, né, também, o que Demócrito falava? Que tudo é feito, século V antes de Cristo, toda matéria é feita de partículas. Ele deu o nome de átomo. Mas o que é isso? Eu não sei isso. Eu sei que é assim. Tipo aquele filme brasileiro, né? Só não sei, se eu sei que foi assim, eu não sei. Mas que é feito de um bocado de partículazinha que são juntadas com cola ali, é. Mais ou menos assim. Eu vou fazer um resumo, não vou entrar a fundo em cada experiência não, porque senão a gente não vai ter tempo para poder ter que ser um seminário. Então, para a gente entender cada cientista que passou aí. Então ele definiu. E morreu aí. Tudo bem, não mudou nada. Qual a diferença de ser sólido e de ser partícula? Concorda? E foi embora. Passa outra aí, Valnei. No século XX, século XIX, eu pego um livro de ciência de hoje. Né? O que é matéria? Todo corpo tangível, né? Que ocupa lugar no espaço. É a definição de matéria hoje. Até hoje. Só que matéria é aquilo que eu toco, sinto cheiro, percebo, ouço. Isso é matéria definida não no século XX. Olha como é aquela definição ali. Praticamente tudo que já havia sido descoberto se ensinava no segundo grau, sobre mecânica clássica, aquela parte de Newton, velocidade, todo mundo lembra disso aí, coisa gostosa, óptica, termologia, eletricidade, magnetismo, ondulatórias, aí vai. O mesmo ensino é o de hoje. Passa aí pra gente, outro. Só que aí começou o nosso estudo. Esse C aí, chamado Dalton, que todo mundo lembra dele, o que Dalton falou? Simples, a matéria não é sólida. Ele pegou o conceito lá de Leucipo, de Demócrito, e falou assim, a matéria não é sólida, ela é feita de partículas, de átomos. Não mudou nada, o cara falou isso assim, antes de Cristo. Só que ele fez uma diferença. Qual é a diferença entre... O que vai mudar para mim a matéria ser sólida ou ser feita de partículas? Muda muito. Olha só, imagine várias bolas de gude. Várias bolas de gude. Eu vou juntá-las aqui. Vai ficar vários espaços? A matéria não é mais sólida. A matéria é cheia de espaço. Isso lá no século XIX. E Dalton definiu isso. Olha o que ele falou mais aqui. Realizou experiências com base nesta, apresentou sua teoria para explicar a construção da matéria. Toda a matéria seria constituída por pequenas partículas esféricas e indivisíveis. Ele falou que não podia dividir mais. Se fosse uma bola de gude mesmo, o átomo era aquilo. O átomo, sendo indivisível, não se podia criar nem destruir. Cada tipo de átomo possui uma massa característica. Átomos do mesmo tipo ou de tipo diferente podiam combinar-se entre si para formar substâncias. Essa é a matéria que a gente acredita até hoje, no século XIX. Lá... Olha só, hein? Aí o que aconteceu? Passa um pouquinho aí mais. Só que nós tínhamos noção de que o átomo dessa forma. Não tinha elétron, não tinha próton, não tinha nada. Era uma bola de gude e era juntá-la para fazer a matéria. Passa aí para a gente, Maurinho. Vem esse John Thomson aqui. O que ele fez? Na verdade, ele descobriu o seguinte.
que a matéria, ela não era só feita de partículas, ela também irradiava. Poxa, como assim que ela irradiava? Depois dele, ele só falou, não fez muita coisa não. Isso aí que eu estou falando está aqui, tá, gente? No domínio da mediunidade. Eu só acrescentei um pouquinho o que o cara não fazia. Esse cara pegou um cara depois, viu um cara depois dele, espírita. Olha só, um físico espírita. Naquela época já tinha espiritismo. Ele fez o seguinte, falou o seguinte, toda a matéria irradia. O que é irradiar? Emanar. Aí isso é simples. Ele colocou em um tubo fechado a matéria, numa situação que ela começou a se irradiar. Até aí tudo bem. Mas o que ele quis fazer com isso? Olha que coisa mais doida. Ele estava envolvido, esse espírito era o William Crookes, foi um cara que deu uma das maiores contribuições para a física. Ele foi estudar a doutrina espírita para destruir ela, acabou no final fazendo uma carta à Sociedade Parisiense de Ciência, está na carta de William, que ele bota no final assim, a partir de nenhum desses fatos são falsos. A partir de hoje eu me declaro espírita. Foi uma paulada da Sociedade Parisiense Inglesa de Ciência. Mas, depois isso do William Crookes, né? Falando só um sinopse. O que ele fez? Ele pegou, quando a matéria estava irradiando dentro de um tubo de rádio catódico, o que ele percebeu? Se a matéria irradia, ela está perdendo algo. Ela está perdendo massa. Ué, então a matéria vai desaparecer sozinha? Ele começou a se questionar. Olha o que ele trouxe, troço interessante, né? Ué, não basta ser de partículas, ela ainda está emanando coisa que eu não estou vendo? Mas eu posso fazer a experiência e comprovar, e comprovou dentro de um tubo de raios catódicos? Só que ele falou assim, era uma nova época, porque materializações estavam acontecendo em todo lugar. Era a época do espiritismo brotando. E olha como tudo vai na hora certa. Ele pesquisou 2 espíritos materializados, ele mediu os pulsos do espírito materializado. Pesava, conversava, andava de mão dada. Tudo relatado no livro de pesquisa dele. Mas até aí Emmanuel não falou sobre a parte espírita não, está falando da parte física. Então, hoje a gente fala assim, eu sou espírita, você é aquele cara que é meio perturbado, né? Que vê espírito, fala com o espírito, né? Aí hoje eu tenho uma resposta interessante para ele. Eu acho que, meu filho, você está no século XVIII, precisa estudar um pouquinho mais. Se você estudasse um pouquinho mais, os seus paradigmas teriam se mudado. Você está preso no passado. Será que eu sou doido? Né? Hoje é assim que eu respondo. Porque quem estuda um pouquinho mais, vê que a doutrina espírita tem tudo de encontro com a ciência. Mas, bota aí Volney, bota aí o slide aí. Esse foi o William Crookes, o espírita. Físico, químico inglês, desenvolve radiômetro, tubo de raios catódicos determinado as propriedades desses raios, citar a fluorescência de pedras preciosas. Até aí, só para a gente entender que ele descobriu que a matéria irradiava, não era só partículas. Passa o outro aí, Volney. Tem um desenho da experiência que ele brotou aí, que era o tubo de raio catódico, tá vendo? Ele botou a matéria, quando ele DDP, uma bateria na ponta, ela irradiava aquele feixe na ponta. Então ele viu que a matéria podia irradiar. Passa o outro para a gente. Esse cara aí, Rosten, o que ele fez? Se o William Crookes consegue irradiar dentro de um tubo, eu vou irradiar fora. Ele fez a matéria irradiar fora e botou a mão. Corajoso também, né? Na hora que ele botou a mão, o que a matéria fez? No fundo, apareceu os ossos dele. O que quer falar isso? O raio atravessou tudo que era pele, aonde era osso, não atravessou. E ele descobriu o raio-x. A gente utiliza até hoje raio-x, não é isso? De radiografia. Então, a matéria irradiando, força uma radiação mais forte. E esse cara, nessa descoberta fantástica, corajoso, né? É claro que a experiência foi um pouquinho demorada, estou falando coisa mais assim, simplificada. Passa o outro para a gente aí. A foto dele aí no laboratório aí, claro que a foto dele original, e ali é um protótipo dele fazendo a experiência, né? Passa o outro aí, Ivone. Aí, esse aqui são os irmãos Cúria. O que ele fez? Ele pegou, você vê que é sempre um complemento de um vai complementando o outro. Poxa, ele descobrindo que eu não preciso fazer nada para a matéria irradiar, ela irradia por si só. Pegou o polônio e o urânio e descobriu que ele estava irradiando sozinho. A matéria estava irradiando sozinha. Ué, gente,
Se eu não preciso proporcionar isso, o que mudou? Olha só, a matéria então ela envelhece. A matéria desencarna. Poxa, a matéria desencarna. Se eu deixar a matéria sozinha, ela vai irradiando, perdendo massa, e ela acaba, desencarna. Irradiar é virar energia. Energia é a capacidade de realizar uma ação. Então a matéria vira energia. Toda ela. Então ele vem e descobre um estado que o Leon Denis fala para a gente. É o estado radioativo da matéria. O Leon Denis fala isso para a gente. Ou o estado radiante. Ou então o estado plasmático, como chamam. Porque é um estado de energia, onde a matéria é energia. Vamos lá, passa para a gente o outro aí. Viu que eu estou passando um pouquinho rápido para a gente poder chegar onde a parte importante. Emmanuel fala assim para... Passa um pouquinho, Emmanuel. Olha o que Emmanuel fala para a gente. Ele chega no ponto e fala assim, ó. Velhas afirmações perdem as bases. Por quê? Porque aquilo que a gente acreditava no passado já perdeu base. Coisas estão mudando. A gente não tem mais... Os físicos começavam a perder o seu chão. Ainda não tinham perdido ainda, mas estavam começando a perder. Como que a matéria envelhece? Não é vida. Como que ela vai se acabar aqui por si só? O que existe no máximo é uma corrosão. Mas não é a corrosão que está falando da irradiação. Aí vem depois o Rutherford. Passa aí, Ivone, para a gente. Olha o Rutherford. Ele foi um dos primeiros matemáticos a definir a equação para o estado radioativo da matéria. O que isso quer dizer? Estavam comprovando pelos matemáticos, porque lá no Obras Póstumas, Kardec fala assim para a gente, que vários matemáticos, depois eu vou ler essa parte para a gente aqui, matemáticos, geômetras, físicos, todos envolvidos na ciência, são grandes missionários que vieram para acabar com a matéria. Porque se acabar a matéria, o que resta? O Espírito. E Deus. Então eles não estão pesquisando o Espírito, mas vamos chegar lá. Na verdade, já chegaram quase lá. Só não sabem falar que é Espírito. Nós vamos ver aqui. Então Rutherford, ele conseguiu equacionar no papel, não deixando questionamentos, a parte radioativa da perda da massa da matéria. Não vou botar os cálculos, são cálculos meio avantajados assim, né? Vamos lá, Vânia, passa aí. Então nós começamos a estudar os átomos. Até agora, lembra que o átomo ele era uma bola de gude? Então, pois segundo o Rutherford, essa coisa tinha propriedades mágicas. O que ele falava? Essa coisinha, como é que ela pode se unir? Eles não sabiam nada ainda. Como é que ela pode juntar, ficar tão aglomerado? Eu não percebo nada. E ele vem, né? E vem depois dele, passa aí, Ivone, vem o Hertz, que é uma pessoa que começou a descobrir que essa radiação, ele era uma forma de ondas eletromagnéticas, eram ondas magnéticas. Ela podia ser medida, tinha período, tinha fase, tinha timbre, tinha sintonia, tinha ressonância, tinha amplitude. Ou seja, tinha várias características que podiam ser estudadas, equacionadas. Aí depois ele descobriu isso aí. Aí veio agora um grande passo que começou a mudar toda a física e começou a mudar toda a nossa característica de conhecimento da matéria. Foi esse Maxwell, o pai do magnetismo. E aqui ele fala o seguinte, ele estudava a existência de ondas, daquelas ondas que o Hertz falou lá. Ele pega um fio qualquer e bota uma corrente. Passa uma DDP e uma corrente. Quando esse fio é percorrido por uma corrente, gera um campo eletromagnético. Ele chama aquilo, cria uma coisa espiritual, porque não sabia o que era. Ele criava uma radiação que tinha todas as características, que podia ser medida, qualificada, quantificada. E ainda tinha mais. Esse campo que formava, se ele jogasse um cada pedaço de ferro perto, os ferros se alinhavam do nada. Parece coisa de espírito, não parece? Se alinhava do nada, mesma posição, e se juntava a ele. Se eu jogasse as rimalhas por cima, faziam as faixas, as camadas da linha magnética. E ele começou a perguntar, criou um campo eletromagnético, mas o que é campo magnético? A pergunta que ficava, o que é campo magnético? Emmanuel fala que é mais fácil entender um anjo do que um campo magnético. Mas a gente vai chegar lá perto, que é, né? E fica a pergunta, o que é?
A gente fala tanto campo magnético para cá, campo magnético para lá, mas a gente não consegue, às vezes, dimensionar muito o que é, não é? Passa o outro para a gente ver agora, começar a estudar. Agora vai começar a ficar bacana. Ó, toda corrente elétrica gera um campo magnético em torno, parecendo um ímã. O que é? De onde vem, para onde vai, de que é feito? Parece coisa do Globo Repórter, né? O que é? De onde vem, para onde vai, do que é feito? Imagine só uma onda. Eu pego uma pedra e jogo num lago, não forma onda do marítimo, ali a onda da água. Beleza. Qual é o meio usado para transmitir? Não é a água? A onda não é levada pela água? Não tem um meio? Beleza. Se eu estou falando aqui pelo microfone, para a caixa de som, a voz chega até vocês. Qual é o meio utilizado? O ar. Estou movendo as moléculas de ar, vai bater nos meus ouvidos, vai fazer a parte elétrica, fazer meu cérebro entender essa vibração. Beleza, né? Qual é o meio utilizado? O ar. Beleza. E uma onda eletromagnética, qual é o meio utilizado? Algum responde, é o ar. Aí no espaço. E no espaço? Porque Maxwell descobriu que luz é onda eletromagnética. Poxa, se eu estou vendo a Lua, se eu estou vendo os outros planetas, vendo estrelas, e lá não tem ar, qual é o meio que a onda eletromagnética se propaga? Começou a gerar um grande conflito nas físicas. Começaram a se perguntar. Tinha que ter resposta. Tudo tem uma resposta, por mais que nós não consigamos entender. Certo? O Newton, vamos falar um pouquinho dele depois, é um dos primeiros físicos lá que permite a gente ter uma física materialista. Mas Pasteur depois fala dele que ele não era ateu. Ele permite porque ele calcula velocidade, espaço, tempo, tudo em relação à matéria aqui da Terra. Só que a gente pega o seguinte, ele fala que existe o éter. O éter é esse espaço. Ele falava assim, o éter é o espaço. Então, para que uma onda magnética se locomova, uma onda é algo variar, para cima e para baixo. Então, quem varia, Maxwell falou, é o éter de Newton. O éter de Newton varia. Aí estava resolvida a resposta. Mesmo sem saber quem é o éter. Mas é ele que está variando. Então a gente começa a ver o seguinte, o que se propaga, na verdade, é a energia. A energia vai se propagando. A gente pega uma antena de rádio de carro, a gente não percebe. Mas a matéria, a gente faz toda uma oscilação, a gente faz a matéria irradiar lá no começo dos osciladores, ela irradia e bota uma antena, é transmitida por ondas eletromagnéticas, né? A antena do meu carro, ele pega essa onda, transforma em matéria de novo, não no teletransporte, transforma em matéria de novo e eu escuto meu rádio no som do carro. Eu não estou materializando entre aspas. Não está muito diferente do que vai chegar, não vamos chegar no estudo mais na frente, não. Então imagine só, a gente, na verdade, a gente já consegue entender um pouquinho o que é onda. É o meio oscilar. Mas perguntar à ciência, ela não sabe ainda. Vai ver na frente que ela confunde o que é que está oscilando ainda. Então, passa aí para a gente, Valnei. Olha só aí, tá vendo? Essas aí são exemplos de ondas que são propagadas segundo Newton, pelo éter. Nós temos no éter imensidades infinitas de ondas. Quantas ondas nós temos aqui chegando? Ondas térmicas, olha o calorzinho que está aí. Ondas luminosas, aí a luz. Ondas de celular, de televisão, tudo chegando aqui, estamos desenvolvendo. Não estou nem falando onda de pensamento, eu não cheguei lá ainda. Estou falando só ondas de eletromagnéticas, geradas por correntes aí. Então nós estamos envolvidos, imersos numa onda. E todas elas têm especificidades. Vai lá. Específicos, obrigado. Coisas específicas da sua geração. Traz as características de quem gerou. A luz só tem aqui porque ela está gerando ali. Não é verdade? Está calorzinho porque o sol está aquecendo lá. Tem uma geração, e essa geração tem uma lógica. Só que nós estamos imersos nisso tudo e nem percebemos. Quer ver? Passo o slide aí. Nós temos, olha só a faixa vibracional aí. Tudo, na verdade, é vibração. Nós vamos ver aqui. Olha só. Essa aí é uma faixa
de frequência ali em cima, está pequenininho, para ver, quando cada coisa funciona. Eu só percebo a visão, por quê? Porque a luz ilumina os objetos da matéria, esses campos energéticos aí, ilumina, bate, a luz vem até a minha vista. A minha vista capta, né, meu globo ocular, eu tenho meus nervos ópticos, ele gera uma corrente elétrica através dos meus nervos, e meu cérebro vai fazer a interpretação dessas ondas. E a interpretação que eu tenho é dessa matéria. Eu escuto uma faixa vibracional de 20 a 20 kHz, e essa faixa, meu ouvido transforma em energia elétrica, através dos meus tímpanos ali, o martelo, e manda para o meu cérebro através de ondas elétricas, para entender essa faixa vibracional. O tato também é uma faixa vibracional. Eu acho que estou tocando na mesa. Se eu estivesse realmente tocando na mesa, a minha mão se fundiria com ela. Minha mão se tornaria uma coisa só, os dois. Mas ela não toca na mesa. Eu estou sentindo, Roberto. Tá. Está sentindo uma força contrária que a mesa está exercendo na minha mão. Se eu olhar aqui, tem espaço. Eu não consigo tocar. Então, quanto mais força eu boto, existe uma força contrária de reação. Então, na verdade, não toque nada. O que eu sinto são as forças contrárias de atração e de repulsão. Poxa, daqui a pouco você vai falar que eu estou aqui sozinho. Mais ou menos isso. Tudo que tem em meu volta são energias. Mas vamos ver isso mais na frente também. Passa aí, Valnei, para a gente. Aí chega o Einstein e fala assim, ó, impossível o éter oscilar. Impossível, o éter não pode oscilar. Ele fala que isso aí só é possível se ele tivesse propriedades mágicas. Aí ele começa com seus estudos de escola de teoria de relatividade, porque Einstein, ele estudava o macro, ele não estudava o interior ele está começando a entrar no interior do átomo. Até agora a gente falou do exterior, só que ele começou a adentrar no interior. Só que as leis que o Einstein estudou não adentrava, não valia para dentro do interior do núcleo, do átomo. Porque ele estudava o seguinte, o que ele descobriu? Que o tempo e o espaço não eram igual em todos os lugares. Por quê? Porque, na verdade, dependendo da massa, a gravidade, o tempo passa diferente. Ah, como assim? Imagine o universo sendo todo preenchido por alguma coisa. Vamos chamar de éter. Tá? Vamos chegar no espírito ainda não. Que Emmanuel não chegou ainda não. Vamos lá, todo preenchido. Eu vou tirar uma fatia dele. Peça uma faca e tira uma fatia um lençol. Tirei um lençol do universo, do éter. Eu vou botar uma bola de 5 quilos no lençol bem esticado. O lençol vai fazer assim? Vai fazer tipo U, não é? Porque vai com a massa ali. Então, se eu pegar uma bola menor, botar uma força nela, ela não fica circulando em volta? Devido à gravidade desse aqui, ela também terá o seu peso. Tem uma gravidade em volta dela. Imagina o Sol, que é um pouquinho mais pesado, desse lençol, botar uma bola de 20 quilos aqui. Vai ficar mais pesado. E essa aqui vai ficar rodando em volta dessa gravidade também. É assim que funciona o universo. Só que como o espaço distorce, né? E não pesou, se eu fosse reto, seria uma distância. Como eu tenho que contornar, o tempo muda. Para chegar ao mesmo ponto. Então, se o tempo muda, muda o espaço. E se muda o espaço, muda a velocidade. Mas aí que está. A velocidade da luz, ela é muito interessante. Por quê? Imagine você dentro de um carro. Estou dentro de um carro. Se eu tiver a 10 km dentro de um carro, dentro de um trem, no carro dá para andar 10 km dentro de um trem. O trem tiver a 100 km e eu tiver a 10, na verdade eu estou a quanto? Com alguém que está de fora? 110 km. Porque eu estou com a velocidade do trem, mais a minha velocidade. Isso é fácil qualquer um ver. Mas a da luz, não. Por exemplo, vou acender o farol de um carro. Se eu estiver com o carro parado, qual a velocidade da luz? 300 mil quilômetros em 1 segundo. Eu pisquei meu olho, dei 7 voltas e meia em volta da Terra. Simples. É rápido assim. Mas, se eu andar com um carro a 200 por hora, né? Fórmula 1 desse a 200 por hora, com o farol ligado, qual seria a minha velocidade? O carro estaria empurrando o farol, né? Seria 300 mil quilômetros por segundo, mais os 200 quilômetros do carro, concordam? Errado. A velocidade da luz não se altera. Não se altera. Fez diversas experiências, ela é única. Aí Einstein, como? Velocidade é igual espaço sobre o tempo. Se velocidade é
se a velocidade da luz ela é fixa, se eu altero o espaço, eu tenho que alterar o tempo. Se eu altero o tempo, eu altero o espaço. Essa é a teoria da relatividade que Einstein fala. Não vou entrar mais a fundo não, foi só uma maneira... Então, quando ele foi aplicar isso no interior do núcleo, ele falou, não, gente, vocês estão malucos, isso não funciona assim. É impossível isso funcionar dessa forma. A matéria não pode ser assim, vocês estão equivocados. Tanto que o Einstein foi um grande questionador da física quântica na época. Então, passa aí para a gente aí. Quando eu falei, o Newton foi o único que foi capaz de desenvolver... Capaz não. O único cara que pensou para ser materialista tem que entrar na física de Newton. Porque Newton é aquela física material. Então, para ser materialista, é quase um ateu. Não é um ateu? Então, o que Pasteur fala de Newton? Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima. E Newton era um cara muito da ciência. Então, é difícil você ver um cientista hoje se afastar de Deus. Porque não tem como conceber essas coisas sem ter um criador ou alguém que organize isso tudo. Vamos lá, Vânia? Passa aí. Aí. O que o Einstein fala? Nada é mais rápido que a luz. Nada é mais rápido que a luz. Na matéria. Lembra que ele estudou matéria, estudou no interior do núcleo. Nada é mais rápido que a luz. E se lembra daquele negócio que eu falei da gravidade? Tudo, se eu tirar a Lua, por exemplo, a Terra sente. Eu não vou tirar aquela movimentação daquele pano que eu mostrei para vocês. São várias fatias de pano. Se eu tirar qualquer peso ali, não vou mudar? A Terra não vai sentir o solavanco? Só que lá, esse pano, lembra que ele está no éter de Newton. Não existe um pano ali. O que é isso? A gente não sabe ainda. É a mesma coisa que leva às ondas magnéticas. Como é que o negócio está começando a complicar mais? Aí Opa, me perdi a cara. Tá, aí Einstein diz que nada é mais rápido que a luz, mostrando isso em suas equações. Então ele prova que nada é mais rápido que a luz. E igual a mc ao quadrado, que ele fala. Então, ele conclui que, não dá para ler daqui não. Quando se fazemos uma viagem na velocidade da luz, teoria da atividade, então como Deus sabe de tudo instantaneamente. Ele está falando o seguinte, tá bom, se nada é mais rápido que a velocidade da luz, como é que Deus pode saber de tudo instantaneamente? Como é que uma prece minha pode alcançar um astronauta, vamos supor, em Marte? Tem coisa errada aí ainda, não tem? Seria incapaz de conceber um Deus onisciente, onipresente, com a velocidade da luz. Tamanho do universo. Porque vou fazer uma prece a Deus, ele está lá em Plutão. Como é que ele vai receber daqui a 10 anos, voltar daqui a 10 anos? A meu pedido, eu já desencarnei 10 mil vezes. Não tem lógica ainda aí. Mas continua aí, passa aí o nosso... Olha quem chega aí. Paralelamente, chegam os missionários da ciência, para acabar com a matéria, para darmos entrada à era do Espírito. Olha que o Emmanuel... Sei que estou falando, gente, está aqui, estou falando de... Olha o que ele fala aqui para a gente, desse pessoal aí. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e estas aparecem para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito. Porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de matéria, a base que lhes assegura as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus, e ainda mesmo quando a celebração se perverte transitoriamente, subordinada pela hegemonia política, geradora de guerras e procede de ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo ao glorioso porvir. O futuro pertence ao Espírito. O que ele falou? Até agora, foi só uma coisazinha básica de matéria. Foi só entender um pouquinho que a matéria irradiava, que a matéria são feitas de corpúsculos, nosso corpo é feito de corpúsculos, tudo é feito de corpúsculos aqui. Ele não falou nada de espírito. Nós entendemos que essa irradiação pode ser calculada, entendemos que luz
até a velocidade que não muda, que o tempo vai variar de acordo com o espaço de acordo com a massa do planeta ou da matéria. Até aí está tranquilo, né? Aí ele fala que esses caras chegaram para detonar a matéria. Olha quem chegou: Max Planck, Niels Bohr, Albert Einstein. Einstein já estava no meio, tumultuando tudo ali, né? E Heisenberg. Então, vamos lá, passa o outro para a gente poder ir. Para a gente ter uma ideia desse átomo aí, eles começaram a adentrar no átomo, esses caras. Não, tem coisa dentro. Imagine um átomo de hidrogênio, um próton, um elétron ali, certo? Tem um próton e um elétron. Quem já foi ao Maracanã pode ter uma noção. Imagine o centro do Maracanã, não tem aquela bola do meio ali onde sai a bola no início? Ali é o nosso núcleo ali. Uma poeira, lá na última arquibancada, é o nosso primeiro elétron. Olha a distância que é. Uma poeira, lá no último arquibancada, é o nosso elétron. Tudo isso aí é espaço vazio. Lembra que espaço vazio é o éter de Newton lá? Olha que trouxa doida. Então, dentro do átomo, eu tenho mais espaço vazio do que fora? Tem. Cadê a matéria aí? Está desaparecendo, não está? A matéria está sumindo. Então, chegamos à definição que existe é o espaço vazio. O que é esse espaço? Fizeram uma experiência, pegaram a Terra, calcularam o número de átomos que tinha a Terra. O número de átomos. E bolas de gude, juntaram elas. Tiraram os espaços vazios. A Terra ficou do tamanho de uma bola de futebol. De campo. Pegaram a bola de futebol de campo. Lembra os espaços que eu falei entre o núcleo e o elétron? Calcularam essa distância aí e retiraram a distância. A Terra ficou do tamanho de uma bola de tênis. Mas dentro do núcleo também tem partículas. Retiraram alguns espaços. A Terra ficou do tamanho de uma bola de ping-pong. Vou parar por aqui, tu já viu onde vai dar. Né? Qual é o tamanho? Aí você vai perguntar assim, tudo bem, entendi. E eu estou aonde aí? Eu estou aonde? Nós somos espírito, nós não somos matéria. A nossa mente do século XVIII acha que nós somos matéria, eu sou desse tamanho. Eu não sou desse tamanho, eu sou um espírito. Essa massa que eu tenho aqui, essa matéria coagulada aqui, que nós estamos aprendendo, ela é mais espaço vazio, vocês vão ver daqui a pouco, do que realmente matéria sólida. Matéria sólida não existe mais, há muito tempo para a gente. Mas vamos continuar aí. E a gente fala o seguinte, chegar na definição, os físicos começam a unificar seus conceitos. O que querem fazer? Pegar todos os conceitos e fazer um conceito só, porque a lei de Deus, a lei que rege tudo, tem que ser uma lei só, não pode ser várias leis. Ele tenta unificar essa lei toda, só que não é fácil, porque nós somos orgulhosos e egoístas. Olha lá o Evangelho de novo. E a lei de Deus, ela não é orgulhosa e egoísta, ela é comunitária, ela é para todos, é compartilhamento. Deus está em tudo. Onde está a lei de Deus? Dentro da gente. Né? Não cai uma pedra sem que ele não saiba. Ou seja, Deus está em tudo e em todos. Então ele não é personalista, mas nós somos. O materialismo permitiu a gente ficar assim. Então nós temos, o Evangelho é bem claro várias vezes, se livra do orgulho, se livra do egoísmo, não é isso? Aquela passagem de Jesus que ele fala assim, mestre, o que é que eu preciso para ganhar o reino dos céus? É só largar tudo que você tem e me seguir. Ele não está falando de carroça, ele não está falando de burro, ele está falando de uma matéria muito diferente, que nós sequer temos compreensão ainda de entender aquilo. Muito eu posso vos dizer, mas vocês ainda não vão compreender. Então eu vou falar por parábolas, historinhas, para vocês compreendendo ao longo de um tempo. Mas eu não vou te deixar órfão, enviarei o Consolador prometido, que relembrará tudo que eu disse e ainda mais. Olha aí, a doutrina espírita surgiu, e os conhecimentos da física veio brotando de uma forma fantástica, junto. Esses caras não leram o livro dos Espíritos, apesar de já existir. Que se lessem, o conceito ia ser diferente. Façam questão disso. Então eles começam a avançar juntos, um criticando e fazendo perguntas para o outro, que geram mais perguntas do que respostas. Então passa aí, Valnir, para o outro. Olha como é que Einstein é engraçado. Ele descobriu que a luz, até agora a luz é a onda eletromagnética, né? Só que ele falou que não, luz era um corpúsculo, luz é matéria. Era como se fosse um saco de farinha. Não tem aqueles pontinhos de farinha? Luz tinha partículas.
carregadas por ondas eletromagnéticas, porque ela curvava. Quando ele botava um campo mais forte, a luz se curvava. Nós não vimos que a luz curva de acordo com o campo gravitacional também? Ou seja, então, se a luz curva, porque ela é matéria. Aí ele ficou até feliz com a definição, mas continua. Luz é formada de partículas de ondas magnéticas, eletromagnéticas. Né? Luz são partículas carregadas por ondas magnéticas. Luz é onda e matéria ao mesmo tempo. Ele fala, poxa, eu não consigo separar uma da outra. Então são duas mesmas coisas, e ao mesmo tempo. A luz viaja como onda, mas é matéria. A luz atinge essa velocidade, só que ao mesmo tempo, só que ela é matéria. E nenhuma matéria pode ultrapassar a velocidade da luz. Olha, ele começou a complicar suas explicações. Ele começou a ficar confuso nos próprios conceitos. Que perguntava o que é matéria. Ele não sabia definir de novo. Se luz é matéria, o que é matéria? E Jesus fala, faça a vossa luz. Será que ele está falando só do que a gente conhece hoje? Ou tem muito mais por trás aí? Então ele fala, como que uma coisa pode ser onda e matéria ao mesmo tempo? Como? Não tem lógica, tem? Ou ele é onda ou é matéria, pode ser os dois. Aí ele fala, não, é os dois. Aí o pior não é isso. Avança um pouquinho aí. Aí, ele vê o seguinte, que o Planck e Albert Einstein começam a dialogar e trocar opiniões. E o Planck, ele fala o seguinte, se luz é matéria, onda é matéria, então matéria é onda. Aí Einstein falou, impossível. Entenderam a função? Se onda é matéria, então matéria é onda. Se é ao mesmo tempo, é simples. Aí Einstein, isso não pode ser. Então quer dizer que tudo que é matéria aqui é onda. Não existe matéria mais. Aquele corpúsculo não existe mais, é onda. Aí começaram a se questionar. E o que eles fizeram? Foram para os laboratórios. Porque lá, passa aí, Ivone, outro. Eles foram para o laboratório. Aí está aí, a ciência e a aproximação progressiva do homem com o mundo real. Planck, Max Planck. É o que começou a dialogar com Einstein direto. Foi o que eu falei aí. Passa aí, Valnei, mais uma. Aí o que eles fizeram? Esse é o Max Planck, né? Ele falou assim, eu não tenho mais chão. Se isso for verdade, tudo que eu conheço como matéria, acabou. Se matéria é onda, eu não sei mais nada, não sei mais o que é. Aí ele continua, o que eles fizeram? Onda é matéria, corpúsculo é energia. Eles foram para o laboratório, pegaram um anteparo, tipo uma parede, fizeram 2 buracozinhos nela. Então é fácil. Se eu passo uma onda de luz, é uma coisa, mas se eu passo uma matéria, matéria é corpúsculo. Imagina passar uma bola de gude para um buraquinho, ela passa e bate, não é isso? Quando eles passaram, a luz, a matéria fez assim, a luz, abriu. Opa, é onda, concorda? Não é corpúsculo. Aí, beleza. Só que o que eles fizeram depois? Pegaram a mesma luz e fizeram os elétrons se chocarem. Se chocaram. E o que mudou? Ora se chocou, é corpúsculo. Se passa pela fenda, ela é onda. Continuaram na mesma. Ela é onda e matéria ao mesmo tempo. A experiência comprovou isso. E vieram outras experiências que comprovaram também. Aí o que aconteceu? Mesas girantes era fichinha. Existe querer estudar mesas girantes de Kardec? Não iam. Era fichinha perto que está sendo descoberto ali, não era? Aí, mostra aí o outro aí, Valnei. Passa o outro aí. Olha o que ele fala. Kardec, a ciência e o espiritismo se completam e necessitam um do outro. A ciência e a religião são 2 alavancas da inteligência humana. O Espírito Emmanuel diz que os laboratórios são templos em que a inteligência é concedida a servir de Deus. Já André Luiz comenta que o laborioso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. A ciência vai nos livrar de muitos conceitos enraizados que só pela religião a gente não vai conseguir sair. Né? Aí passa aí, Valdir, para a gente adiantar aqui. Agora vem a coisa mais complicada. Mais complicada. Porque eles definiram aquilo ali. Mas tinha mais perguntas do que resposta ainda sobre matéria. Olha o que ele fala.
Se energia e partícula são a mesma coisa e ao mesmo tempo, e a matéria se comporta de acordo com a necessidade, porque se ela é uma coisa e outra ao mesmo tempo, ela se comporta de acordo com a necessidade. Que necessidade é essa? Quem faz ela mudar? E descobriram o seguinte: quem observa ele como partícula é partícula. Quem observa ele como onda, ele é onda. Ué, então ele é o que eu quero? Ele é o que a gente quer. Ah, beleza. Então ele fala o seguinte: eles descobriram a superposição da matéria. Ou seja, a matéria fica rígida de acordo com quem está observando. Gente, isso não pode ser. Isso não pode ser verdade. Eu estou vendo tudo. Cuidado que nossos sensores são muito precários, são muito primitivos. Nossos olhos, ouvidos, são primitivos. Eles não só percebemos vibrações e nem isso notamos ainda. A matéria está mudando, já mudou todo o seu conceito, nós estamos no século XVIII. Então vamos lá. O Niels Bohr, ele vai continuar partindo agora para o absurdo, porque tem uma coisa absurda de entender, né? Ele parte mais um pouquinho. Vamos lá, passa o outro aí. Então, olha só. Quando o elétron escolhe a sua posição, existe a física chama de colapso. É um colapsamento, o que provoca é observação. Conclusão, enxergamos o que queremos. Depois eu vou falar como. Olha, Jesus fala para a gente: pedis e obtereis. Ele não falou, cuidado, vai pedir que talvez você obtenha, não. Pede que você obtenha. Buscai e achareis. Batei e abrir-vos-á. Ele está falando, todo o Evangelho é uma coisa hiper profunda científica. O Evangelho é o maior livro científico que já foi escrito na Terra. E nós ainda olhamos com olhos do coração apenas. Não é. Ele é um livro que abrange a ciência de uma forma fantástica. Então, temos no universo que fomos buscar. Ah, tudo bem, beleza. Não entendi muito bem ainda não. Continua aí, Roberto. Passa aí, Rony. Olha só. Então a física voltou ao seu começo. Se perdeu de novo que é a matéria. Aí ele vê. O que o cientista estuda, e ela mesma, coisas são parte do mesmo o que observamos. O que quer dizer isso aí? O cientista, como que eu vou fazer uma experiência se eu estou interferindo nela? Cada hora vai dar um resultado. Não vai servir como experiência. E começa o conflito de novo. Então, mas nós conseguimos ver que toda a matéria está irradiando, virando energia, virando outra matéria de acordo com quem está observando, que somos nós. Só que ele não fala observando pelos olhos. Que o olho não observa. O olho não manda nada, o olho só recebe luz. Ué, o que eu estou mandando para fazer mudar a experiência? Eu estou mudando o quê? Magia? Se eu estou claramente mudando e nenhum sentido meu emana, pela física, complicou mais ainda as perguntas, né? E continuou. Então, tudo na Terra, na verdade, está interligado. A matéria aqui irradia, vira energia, que vira outra matéria, que vira energia. Isso em matéria. Não falou de espírito ainda. Vai ter que dar tempo. Vamos embora. Passa aí. A coisa fica pior. Descobrindo que a matéria aparece e desaparece. Olha a contazinha fácil aí, quem conhece um pouquinho de derivado integral, vê que isso é moleza fazer, né? Por quê? A Einstein começou a calcionar. Ficava cada vez... Por que a gente vê aquelas fotos cada vez mais doido? Porque tudo isso aí, eu estou falando assim, grosso modo, mas foi tudo calculado. Registrado em laboratório, esperando de 10 anos, 5 anos, 7 anos. Então, as equações, só para provar que o universo, aquela gravidade, levaram 45 anos enviando o giroscópio para o espaço para testar isso aí, para comprovar. Então, estou simplificando da forma bem resumida mesmo. Quem quiser vai para a AFA aí o ano que vem, poder começar a estudar ciência e espiritismo, né? Para estudar com a gente aí. A equação de Einstein, que serviram de base até agora, não funciona no ato. Pode jogar tudo fora que ele fez. Funciona para o macro. Continua aí para a gente poder avançar. Agora não dá para ir mais muito devagar mais não, né? Vamos avançar um pouquinho, e vai ficar mais feio agora para a gente. A matéria aparece e desaparece. As equações de Einstein não funcionam no ato. A velocidade da luz era o limite do universo. E agora? Por que estou falando isso? Porque, na verdade, a gente descobriu também que o elétron, ele não passeia de uma órbita para outra, ele não fica ali passeando, ele ganha e perde energia. Ele ganha energia, desaparece. Aparece em outra órbita. A gente nem sabe se é o mesmo elétron. E quando ele aparece aqui, desaparece e aparece em outra. E isso é o tempo todo.
Não, calma aí, Roberto. Eu sou feito de átomos, minha matéria. Beleza. Então eu estou piscando o tempo todo? Tá. Nós estamos se materializando o tempo todo. O tempo todo. Eu não percebo com minha visão é muito arcaica. Minha visão é uma máquina fotográfica assim, ó. Batendo foto. Só que ela é lenta. Se a mudança for mais rápida que minha mudança aqui, eu não percebo. Então, eu estou o tempo todo materializando. Estou piscando. Eles perceberam isso. E agora? Passa aí pra gente. Veio Heisenberg, com o princípio da incerteza. Esse cara revolucionou todo o conceito de matéria de novo. Ele queria medir a velocidade do elétron. Mas quando ele queria medir a velocidade, ele não tinha trajetória, porque eles aparecem. Quando ele queria medir a trajetória, ele não tinha velocidade, porque eles aparecem. Aí ele fala, poxa, o elétron dá saltos. Como que eu vou saber onde aparece, desaparece? Qual é a velocidade dele? É instantânea. Aí agora lascou. Se a velocidade máxima era a velocidade da luz para a matéria, como é que o elétron salta instantaneamente? É por isso que as equações de Einstein vão servir dentro do núcleo. Então ele modificou tudo que é entendido pela matéria. Einstein também não aprovou. Avança aí um pouquinho. Einstein fez o seguinte, ele queria colocar tudo que já existe até agora numa equação só, porque ele não aceitava que podia ser tudo, cada coisa tinha uma lei separada. Ele está certo. Ele estava certo. Só que ele não tinha Deus no conceito. Ele ainda estava preso no século XVIII, XIX lá. Aí ele fala o seguinte, ó, nós somos um campo de energia, só que visível. Porque se a matéria irradia, lembra daquilo? E a matéria é um campo de energia, então eu sou um campo de energia, só que esse campo é visível aos olhos. Simples. E estou piscando. É um campo de energia piscante. É isso que eu sou. Então, vou pegar um pouquinho de água aqui. Então essa passagem, essa mudança do elétron, ela teria uma velocidade bilhões de vezes maior que a da luz. Bilhões de vezes maior que a da luz? Caramba, já consigo entender um pouquinho a onipresença e a onisciência de Deus. Já consigo conseguir um pouquinho entender que é possível. Porque na velocidade da luz seria impossível, né? Avança aí, vamos. Fica um pouquinho pior, gente. Ele descobre o seguinte, que existem 4 forças no universo, conhecidas pela gente. Força fraca, força forte, magnética, já falei outras vezes aqui, e a força gravitacional. Só que o elétron, ele está rodando em seu eixo, rotação. Desaparecendo, aparecendo e piscando, e rodando. Quando eu caso 2 elétrons, eu pego 2 elétrons e caso eles. Tá? Eu causo um amaranhamento quântico. Tipo assim, eu casei os dois, um roda para cá e o outro para cá. Beleza? Sem problema nenhum. Se eu separar os dois, fizer essas experiências, recentemente na Finlândia, acho que foi ano passado, separam aqui. Se eu rodar essa rotação aqui, a outra roda. Instantaneamente, independente da distância. Qual é o meio que ele usou? Será que foi o éter de Newton? O mesmo que oscilou para a comunicação? Será que foi a mesma coisa que a onda magnética, que Emmanuel fala que é mais fácil entender o anjo, que levou? Aí ele fala o seguinte, o que os une? O que é que uniu os 2 elétrons? Para botar um aqui e um em Plutão. Se eu inverter o outro aqui, o outro inverte instantaneamente lá. Bilhões de vezes mais rápido que o da luz. Então, como que o outro ficou sabendo? Eles estão interligados por quê? Todos nós estamos interligados. Todos nós estamos interligados. Lembra que só existe... Vamos partir para o do Espírito também. Fluido cósmico universal? O Espírito nos fala que só existe um material para matéria? Estamos todos correlacionados? Estamos todos no amaranhamento? Não existe uma dor do outro que eu não possa sentir aqui? Eu não posso ter paz enquanto o outro estiver em guerra? Bezerra de Menezes não queria sair da terra quando foi permitido, porque enquanto tivesse um irmão aqui doído, ele também estaria com dor? Onde entendendo um pouquinho mais de doutrina espírita aí?
Existe uma ligação onde as forças não respeitam nem o espaço, nem o tempo, como compreendemos. Ela é instantânea. Aí Jesus nos fala, orai e vigiai. Porque não é pela palavra, não é pela visão que eu vou modificar a matéria. E não é a matéria que eu modifico, não é essa matéria que eu modifico, concorda comigo? Não é, senão eu vou modificar aqui. Não é muito assim que funciona. Vamos lá para a gente ver o que modifica aí. Pula aí o slide para a gente. A conexão não local. Eu falei um pouquinho com vocês. Estamos separados. Estamos? Entendimento de Deus onisciente, onipresente. Melhora. Jesus fala, eu e o Pai somos um. Claro. Não é que ele seja a mesma pessoa. Estão correlacionados. Nós temos que sentir o que o outro sente. Experiência em Tório de teletransporte, em 2002. Foi feito como eu falei, na Finlândia também, agora recentemente. Imagine só, se eu boto 0 e 1, spin, 0 e 1, 0 e 1. Nossos computadores são 0 e 1, não são? 0 e 1, 0 e 1. Vou botar um computador lá no Japão. Quando eu mudo aqui, o elétron muda instantaneamente lá, 0 e 1. Qual vai ser a minha velocidade de transmissão? Instantânea. Não tem mais velocidade. Instantânea. Se eu sou onda, minha matéria são ondas piscando, aparecendo, eu posso pegar essa matéria, fazer ela virar onda, teoricamente, não posso? Me materializar, tipo nas estrelas, em outro lugar que eu queira? Posso. Claro, tem um motivo porque eu não posso fazer isso ainda, tá ali. Se der eu falo um pouquinho. Então assim, então eu posso materializar aqui, materializar lá. Você acha que um espírito evoluído, ele vem de espaçonave de um planeta longe até a Terra? Claro que não. A gente vê, quando a mãe dela ia visitar ele pode até pegar o aeróbus, mas não precisa. Não precisa. O espírito evoluído vai como? Né? Vamos lá. A gente então pode materializar uma coisa aqui. O Sai Baba não materializa. A gente precisa de outro fluido aí no meio também. Tem outro estudo mais na frente aí, mas não é possível fazer isso pelas pesquisas físicas? Vamos lá. Emmanuel, o espaço e tempo são coordenadas ilusórias, são condicionados, são instrumentos pedagógicos para a evolução do espírito. Isso em 1939. Passa aí para a gente adiantar. Passa aí, Vânia. Olha esse cara aí, para a gente poder... Esse cara, depois disso tudo, está tudo confuso a física, entendeu bastante coisa. O que ele fez? Ele pegou 2 placas e foi juntando as placas. 2 placas neutras. O que acontece? Nada, são neutras. Se fosse positivas e negativas, você atraía. Se fosse positivas, você atraía. Foram juntando. Quando ele chegou pertinho, milimetricamente uma da outra, elas se atraíram. Opa, se atraiu como? Se as 2 foram neutras. Esse cara acaba de descobrir a partícula virtual. Confirmou que o espaço não é espaço. Quando ele comprimiu, surgiu uma partícula virtual. Só que aí é interessante. Lei de conservação de massa. Tudo que existe no universo é tudo que pode ser transformado. Ou seja, eu não posso criar nada do nada. Se eu criei é porque existe. Eu não posso surgir do nada. Posso até não conhecer, mas que eu criei porque existe. Então, se eu pressionei um espaço, que o Einstein chama de campo, Newton de éter, e criou uma partícula virtual, a partícula surgiu da onde? Da onde que não tinha nada ali antes? Né? Olha o que o André Luiz fala para a gente. Passa aí, Ivone. Nesse livro aqui, Mecanismo da Mediunidade. Conhecemos as gamas das ondas, sabemos que a luz se desloca em feixes corpusculares. Os fótons. Não ignoramos que átomo é um redemoinho de forças positivas, negativas, cujos potenciais variam de acordo com o número de elétrons e as partículas de força em torno do núcleo. Informamos que a energia, a condensar-se, surge como massa, para se transformar depois em energia. Entretanto, o meio sutil em qual o meio atômico oscila não pode ser equacionado com os nossos conhecimentos. Ele falou tudo que os físicos estavam estudando na mesma época aqui. Tivessem lido o Mecanismo da Mediunidade, facilitaria. Não é verdade? Mas tudo a seu tempo no lugar certo. E o que ele está falando, não foi isso que ele estudou aqui?
Só que o Casimir, ele proporcionou uma coisa... Avança aí, Ivone, rapidinho para a gente... Aí é só um problema do ETR, passa, não vou nem falar sobre isso aí não. Que ele fala... Olha o que é partículas virtuais. O que ele fala? Ele está num estado potencial, ou elementar da matéria. Ela não aparece, mas pressiona a matéria que existe o efeito que Casimir provou, que ao pressionar criou um DDP. O que está falando? Quando ele pressionou, não é uma matéria que não existe, é uma matéria que a gente não está vendo, é uma matéria que não existe. Quando ele pressionou, muito próximo, criou um DDP, diferente potencial, de pressão. A matéria que não existe, matéria virtual, pressionou a matéria como a gente conhece e fez um colapso no elétron. O elétron se materializou como a gente conhece, corpuscular. Então, para cada átomo aqui, existe um átomo de sinal contrário como virtual. Aí ele fala aqui, ó, a antimatéria. Para cada partícula existe uma outra partícula potencialmente invertida, igual a ela no mundo da matéria que não existe. Vamos lá agora. Vê se vocês conhecem a definição aqui. É uma matéria que vocês ainda não conhecem. Quintessenciada. Que cada célula está ligada com ela. Tudo que lá for alterado, altera aqui. Conhece esse órgão aí? Conhece esse ser? Chamado de perispírito? É uma matéria que vós ainda não conhece? Olha a ciência comprovando, sem saber a inexistência aí. E quando a gente desencarna, também é matéria. Né? Só que a gente modifica de acordo com o quê? O que ele fala com a gente? Com o pensamento. A única coisa que a gente emana é o pensamento. A observação é a força consciencial, é a força do pensamento. Não é o olho que observa, é o pensamento. Quando Jesus fala, orai, é isso. Seu pensamento é criador. Você é o que pensa. Passa aí, Valnei, para a gente poder... Quase encerrando já, gente. Ó, aí vem um tal de chamado aí, Stephen Hawking. Lembram dele, na cadeira de roda? Falam que ele veio substituir a cadeira de Newton, né? Que ele é um físico totalmente materialista. E ele fala o seguinte, que na verdade não existe, ele estudou o buraco negro, ele não existe velocidade zero, tempo zero e espaço zero. Não é concebível existir isso. É o que ele fala, um sol, quando se apaga, nosso sol está irradiando, não está? Falta o tempo todo? A Terra está irradiando também, não está? Então, a Terra irradia, mas recebe do Sol. A Terra está acabando, gente. Recebe do Sol. O Sol, ele queima hidrogênio, transforma em hélio. Vai acabar. Quando ele acabar, o nosso Sol vai engolir o nosso sistema solar. Vai ficar tão grande, não nem explicar tanto, vai ficar mais forte a gravidade, ele vai engolir de tamanho. Deve virar uma estrela anã. Mas em sols maiores que os nossos, nosso Sol é um Sol pequenininho, 100 mil vezes maior que a Terra só, bem pequeno. Então, um Sol maior é pequeno. O Sol maior, o que ele faz? Ele implode. Quando ele implode, ele faz assim, ó. A gravidade fica maior do que o gás hélio ali dentro. Então, o que ele faz? Ele suga tudo, inclusive a luz. Suga todo o sistema solar, inclusive as luzes. O buraco negro. Só que aí Stephen Hawking muda isso tudo. Ele fala o seguinte, que o buraco negro, ele não está engolindo, ele está cuspindo. Ele está reciclando a matéria, porque vai surgir uma estrela nova. O que ele está fazendo? Ele está sugando a matéria e cuspindo essas matérias virtuais, a antimatéria, para que possa ser formado uma estrela nova, um novo sistema solar. Isso que ele está mostrando. Não é porque por isso que a gente não consegue enxergar, porque é uma matéria que nós não temos domínio ainda. André Luiz fala para a gente, o buraco negro virou tanto matéria que desencarna e volta ao vácuo quântico. Vai, adianta aí. Nós voltamos a Niels Bohr. O elétron salta de uma órbita para outra, desmaterializando, se materializando, sem estado intermediário. Conclusão, a matéria invisível, deixa eu ler por aqui que é mais fácil, que não conhecemos, que sai partículas virtuais, que se materializam, é o fluido cósmico universal, que transmite o pensamento de Deus na criação infinita. Não tem local nem espaço, é um eterno momento.
O Espírito nos fala, só existe Deus, Espírito e matéria. E toda a matéria deriva do fluido cósmico universal. Não é isso que a física provou até agora aqui? Provou umas coisas que não dá para adiantar porque o horário avançou. Então, a felicidade não é individual. Isso é utopia. Ser feliz sozinho não existe. André Luiz, nosso pensamento é matéria em outros estados. André Luiz, quem comanda a matéria do universo é a matéria mental de Deus, dos criadores em planos maiores, e nós aqui. Então nós co-criamos em cima da matéria de Deus. Passa aí o 12 slides, nem vou ler isso aí não, passa o outro. Aí. E não perguntaram para Chico o seguinte, o Evangelho está desatualizado, Chico. O Evangelho, ele precisa de uma atualização. Sabe o que Emmanuel respondeu? O Evangelho só estará desatualizado quando a humanidade tiver feito tudo aquilo que ali está escrito. Aí está desatualizado. Porque, na verdade, são revelações para séculos. Ele está escrito até para o ano 3000. Lá nós temos espíritos melhores já. Olha aí, a ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pela lei da matéria. André Luiz falou isso para a gente. Ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente, Allan Kardec. Na verdade, é claro que eu tentei fazer um resumo e ficou muito grande. Não sei se deu para entender muito, que a gente vê que essa matéria não existe. O que existe são percepções nossas, percepções. O que nós percebemos com nossos princípios arcaicos é que a gente acredita. Aí você fala, mas eu vivencio isso, claro. De ordinário são eles que vos dirigem. Nós temos muito mais instintos, pensamentos automatizados, que pensamentos nossos. Então, é claro que nosso pensamento está co-criando uma coisa já pré-determinada. E o pouquinho que a gente altera é o nosso livre-arbítrio. Se a gente tiver muito livre-arbítrio, fazemos besteira. E o pouquinho que a gente tem, eles nos auxiliam. Então, quando a gente aprender a orar, o que é orar? Saber pensar. Quando a gente aprender a pensar, nós vamos ter autonomia para se livrar dos instintos e poder co-criar cada vez mais em cima da criação. Pressionando essa matéria invisível, fazendo materializar, entre aspas, a matéria tangível, que é o colapso do elétron, lembra disso? Colapsando, tornando os spins, as matérias todas estão correlacionadas, porque são tudo derivadas do Big Bang, lembra de força centrífuga e centrífuga está na Gênese, tudo deriva dali, estão todos relacionados, todos interligados, mas nós somos individuais, porque cada matéria, lembra que nós evoluímos do átomo ao arcanjo, da matéria, só que aquele elozinho que nós somos espíritos, atuamos no espírito, não, claro, com a razão, mas quando nós vamos entender, está tudo interligado, é tudo criação de Deus. Então nós temos que começar a estudar. As pessoas falam assim, eu não gosto de ciência. Eu não estudo ciência porque eu gosto mais da parte religiosa. Existe parte religiosa sem ser parte científica? Jesus é o maior físico que já pisou na Terra. Existiu outro melhor? A gente pega o Evangelho e vê cada frase dele ali que não dá nem para decifrar agora. Já mudou um bocado de conceito. Diz que o Evangelho dela lá agora, anota aí, né? Vamos falar de matéria agora diferente. Então, que fica a nossa ideia assim, para a gente cada vez mais estar estudando, estudando as pesquisas que estão sendo realizadas aí, porque a física está avançando muito e vai avançar até certo ponto. Nesse ponto, a doutrina espírita vai chegar, com os conhecimentos ditados pelos espíritos, porque ele vai ter base científica. Aí é fácil. É unir o arroz e feijão. Não é isso? Só que para isso nós precisamos de estudar. Não ficar naquilo, Deus perdoa, Deus é bonzinho. Essa fase já acabou. Deus não perdoa nem castiga. Né? É justo, porque suas leis são justas. Então nós estamos todos interligados. Não existe eu virar o rosto porque eu não quero ver o outro. Eu estou aqui só observando. Já mudou tudo. Né? Que Deus possa nos orientar, que a gente possa estar sempre convictos na nossa... Temos muito que aprender ainda, que a doutrina espírita só tem 160 anos, que a física tem toda uma eternidade para avançar aí, e que nós cada vez mais possamos se livrar das nossos paradigmas de 1800, 1900, né? E sejamos mais com o pé firme no século XXI. Graças a Deus. Para vocês é mais fácil assim, porque vocês vão direto assim falando, né?
quem veio de longe, quem veio sem